Muito bem-vindo, então, a mais uma aula do nosso curso. Então, já contagem regressiva para finalizar o curso. Eu acho isso muito legal. Bom, e hoje eu apresento para você o tema dessa aula. A gente está trabalhando, então, com a questão da organização instrumental. E hoje a gente vai falar de um instrumento que eu adoro, que é a voz. E muita gente não considera a voz um instrumento, mas a voz é um instrumento como qualquer outro e precisa ser estudado e trabalhado como qualquer outro. Bom, então nós vamos ver hoje a questão do coro. Então a gente trabalhou a formação das orquestras, vimos a história da orquestra, como que ela desenvolveu, como é que ela está hoje, o que ela precisa. Então a gente vai fazer uma breve discussão agora sobre o coro. Agora o coro eu vou falar menos, porque quando a gente estudou harmonia nesse curso, eu acabei falando um pouco sobre o coro, porque a harmonia que a gente tem hoje, assim, né, de grande parte da música ocidental, ela era baseada no que se produzia na voz, porque existe um momento na história onde a maior parte da produção musical era vocal, então as regras de harmonia elas foram sendo baseadas, né, foram construídas sobre a base da música vocal. Então, muita coisa sobre coro a gente já falou para trás aí no curso, então eu não vou ficar prolongando muito. Eu vou só citar e fechar um pouquinho a ideia, só para completar o estudo que a gente está fazendo agora nesse módulo. Bom, então o coro é um conjunto musical, certo? A origem, a palavra coral, ela veio grega, e tem gente que fala que é do latim, coros, choros, né? Então, para vocês, a ideia, né? Eu tô falando disso aqui para vocês verem o quão antigo, né, é a palavra e o quão antigo é a presença desse conjunto musical dentro da história da humanidade. Então, é uma forma coletiva da gente fazer música surgido na antiguidade. É uma definição para coro, para coral. Então, a gente vai ter as primeiras referências desses grupos vocais na Grécia Antiga. E, geralmente, eram grupos voltados para cultos religiosos. Então, a gente a base era os cultos religiosos. Agora, a gente pode falar que o coro também estava presente no teatro, né? O forte do teatro, o teatro surgiu na Grécia. Então, nesse momento também, a gente vai ter presente nas encenações, nas poesias, na parte da dança, a gente vai ter também a presença do coro. A gente também vai ver a presença do coro na Roma antiga. Então, na Roma, a gente vai ver isso muito mais forte entre os cristãos, certo? Então, os cristãos que cantavam nas catacumbas, né, início do cristianismo, esse canto ficou conhecido como canto-chão e era então produzido em Roma. E esse canto-chão era o quê? As pessoas cantando a mesma nota, que a gente chama de monódia, né? Um canto monódico. Bom, depois a gente caminha pela Idade Média, e aí quando a gente estudou harmonia, eu comentei com vocês, né, que primeiro surgia o órgano, depois duas vozes, depois terças e quartas e quintas, e eu não vou entrar nesses detalhes, né, a questão da história do coro, porque segue esses conceitos que já foram trabalhados aqui no curso. E com toda essa estruturação, a gente chega no século de hoje, com os coros que a gente tem hoje, com os grupos vocais e os corais que a gente tem hoje. Então, começou cantando uma voz, depois canta uma voz com pedal, uma voz em quarta, uma voz em quinta, depois entra uma outra terceira voz, depois entra a quarta voz, quando surge o contraponto, né? Aí aquela história que a gente já viu quando falou sobre harmonia aqui no curso é a história da música coral, ok? A história do coro, né? O coro ele vai atingir o seu auge no século XIII, que é justamente quando aparece
né, as estruturas a 3 e 4 vozes, que seriam os motetos, né, os conductos. Já no século XIV, vai aparecer na história do coro a missa. A missa era uma cerimônia religiosa católica que tinha partes, né? Então era dividida em partes. Então a gente tinha o Kyrie, a gente tinha o Glória, a gente tinha o Credo, a gente tinha o Sanctus, né? O Santo, tinha o Hosanna e Benedictus e a gente tinha o Agnus Dei. Então são basicamente as músicas, a sequência de músicas para quem é católico que se canta, né? Durante uma missa. Então surgiu no século XIV. E foi muito importante para o desenvolvimento dos grupos corais, para o desenvolvimento do coro, né, da voz. A gente também já ouviu falar muito assim que durante a Reforma Protestante, a música coral ela foi ameaçada de desaparecer das igrejas reformadas. E conta a história que isso só não aconteceu porque Lutero era músico. Então, Lutero criou coletâneas de cânticos religiosos que ficaram muito conhecidos dentro da igreja protestante, que estava surgindo na época da Reforma, e que o coro só não se extinguiu, porque o coro era uma característica da igreja católica, ele só não se extinguiu porque o Lutero era músico. A partir do século XV, o coro ele começa a sair da igreja. Então ele fica mais profano, a gente vai ver mais grupos vocais trabalhando a execução musical fora da igreja. Então aí a gente até vai começar a ver alguns compositores que começaram a escrever cantos profanos, né, quer dizer, fora da igreja, para grupos vocais. A gente pode ter um grupo vocal formado por diversos tipos de vozes. Então, a gente pode dizer que eu tenho um coro de vozes infantis, eu posso dizer que eu tenho um coro de vozes adultas masculinas, vozes adultas femininas ou vozes adultas mistas, um coro de terceira idade, coro de câmara e coro de orquestra. São todas essas as possibilidades de estruturação de um grupo vocal. Outra coisa que a gente pode pensar quando a gente fala de coro, eu posso ter grupos vocais que cantam sem o acompanhamento de instrumentos. Então, quando o grupo vocal canta sem instrumento, a gente diz que é um coro a capela. O coro pode ter solistas, assim como a orquestra tem, às vezes, um violino que vai tocar, que vai fazer um solo, uma harpa, um piano. O coro também eu posso ter um determinado cantor que seria o solista. E uma pessoa que é importante para o coro é o regente. Né? Assim como a orquestra precisa do regente, o coro também. Quer dizer, a necessidade da regência, do regente, é justamente quando você congrega vários músicos tocando qualquer instrumento. A voz também sendo instrumento, então no coro eu preciso ter um regente também. Eu preciso ter alguém que organize com os seus gestos, daquela mesma forma que a gente viu na aula sobre os regentes, sobre a importância do regente, a gente transporta para a pessoa do coro. O coro também ele pode apresentar quantidades, né, diferentes. Eu posso ter, por exemplo, um quarteto vocal misto, que aí eu vou ter vozes agudas masculinas, vozes agudas femininas. Eu posso ter octetos, que é esse quarteto duplicado. Eu posso ter um coro de câmara, que geralmente tem aí em torno de 10 a 20 cantores. E eu posso ter um coro sinfônico, que é quando eu tenho mais de 20 pessoas cantando junto. A gente costuma chamar de coro sinfônico. O coro pode cantar músicas clássicas, que vem desde a época medieval até os dias atuais, e música popular. Hoje, então, isso é muito comum, né? E música popular, então, é muito bacana. Eu acho lindo trabalhar vozes cantando música popular, por exemplo. Eu sou suspeita para falar. Então, é bem variado o tipo de repertório que a gente tem para os coros. Pensando em estrutura, vamos ver o que eu podia falar mais. O coro, ele precisa do regente, eu já falei. Ele geralmente, atualmente, ele trabalha em cima de 4 vozes. E essas 4 vozes, se a gente pensar
Horizontalmente você tem cada voz, né? Se você pensar na vertical, na grade do coro, você vai ter a harmonia da música que está sendo reproduzida ali. Uma característica que é legal também, que eu gostaria de estar colocando aqui para vocês, que a gente tem a estrutura clássica do coro. Eu tenho 2 vozes agudas e 2 vozes graves. Eu tenho a voz aguda feminina, do soprano, a voz aguda masculina, que é o tenor, a voz grave feminina, que é o contralto, e a voz grave masculina, que é o baixo, é o tradicional. Mas, dependendo do material humano, essa estrutura do coro pode variar. Eu posso ter só 2 vozes, masculinas e femininas, ou eu posso não ter os baixos, porque as vozes graves, tanto masculinas quanto femininas, são vozes mais raras. É mais comum a gente encontrar pessoas medianas, que não cantam nem agudo nem grave, ou pessoas que cantam agudo. Agora, o cantar grave é mais difícil de encontrar. Então, assim, às vezes essa estruturação do coro, ela pode se basear na condição, né, física, né, que aquele regente, por exemplo, que está organizando o coro tem. Que tipo de vozes que eu tenho, certo? Então, eu teria as 4 vozes, mas eu posso ter coro com 2 vozes, coro com 3 vozes. Eu posso organizar isso de acordo com o material humano que a gente tem. E no material de vocês aí, eu até coloquei 2 obras que são bacanas para vocês escutarem, que tem assim, coro sobrepondo coro. Muito legal. Assistam que vocês vão entender a questão até da sonoridade, como que é diferente, né? Falando assim. Eu posso ter também, sei lá, quando eu tô pensando nessa estruturação, eu posso ter também muito mezzo, soprano. Então, eu não tenho ninguém que cante grave, aí eu posso pegar mezzo, soprano para cantar o grave, eu posso pegar o barítono para fazer o baixo, quer dizer, é assim que a gente trabalha com os coros. Deixa eu ver o que mais. O canto coral, ele vai muito além da música. Se a gente for analisar hoje como que acontece, ele às vezes ele é feito com vários outros intuitos, através de, que não é necessariamente a execução musical, mas eu posso trabalhar com o coro pensando em atividades que envolvam antropologia, que envolvam musicoterapia, que envolvam fonoaudiologia, psicologia, sociologia. Então, pensando dessa forma, a gente consegue encontrar coros com determinadas características. E aí existe uma certa classificação para eles, que é o que eu queria deixar agora para vocês. Então, por exemplo, um coro profissional é aquele coro que é ligado a uma instituição pública, cultural. A gente tem um coro universitário, que é aquele formado por elementos de uma universidade, de uma faculdade. Eu posso ter um coro que a gente chama oficial, que é um coral amador, formada por pessoas, né, voluntárias, que estão ali porque querem, mas tem um regente e às vezes um músico que acompanha, que são profissionais que recebem para estar acompanhando aquele coro. Então a gente chama de coro oficial. Eu posso ter coro etário, que é quando eu tenho, por exemplo, um coral só de crianças, um coral só de terceira idade. Eu tenho coro de igreja, né, que é formado por músicos e cantores que têm o objetivo de quê? De cantar músicas religiosas dentro da igreja que frequentam. Eu tenho coro para empresas, que são aquele coro formado por funcionários e colaboradores de uma empresa. Eu tenho coro de gênero, que são formados por cantores selecionados em função do gênero mesmo, né, masculino, feminino. Eu tenho o coro étnico, que se reúne em favor da questão étnica. Eu tenho um coro que é formado por meninos e homens que estão ligados à Igreja Católica. Esse tipo de coro a gente chama de meninos cantores. Então, vocês vão achar no YouTube, quando a gente vai pesquisando, diversos grupos vocais, principalmente masculinos, diversos grupos vocais intitulados com meninos cantores, né? Eu tenho coros para fins terapêuticos. A gente sabe que a música, ela produz um grande bem-estar, ela produz boas sensações, vibrações. Então, aí trabalha a questão do emocional da pessoa, né? Com o intuito de trabalhar musicoterapia, né? Cantoterapia.
E também a gente pode encontrar coros que a gente chama de independente. É aquele grupo que se mantém por conta própria, procura patrocínios, né? Não está ligado a nenhuma instituição, se mantém de alguma forma, mas não uma instituição cultural e não uma empresa. É independente, ele se mantém por conta própria. Então, assim, quando eu fui parar para pensar no que eu podia falar para vocês sobre o coro, assim, para não ficar repetido, porque nós já estamos vindo de uma caminhada de mais de 100 aulas, né? Então, assim, acho que são esses os pontos que eu acho que ainda não foram falados e que valeria a pena acrescentar ao conteúdo que a gente já tem visto por aí, certo? Qualquer outra dúvida que você tenha ou algum assunto que você gostaria de trabalhar relacionado a coro, relacionado a grupos vocais, dúvidas, partituras, o que vocês quiserem relacionado a isso, entre em contato com a gente, que a gente pode estar conversando, eu posso estar mandando material para vocês, posso estar tirando a sua dúvida. No mais, tenta assistir os vídeos, eu acho bacana, tenta assistir principalmente os vídeos que tem 40 e 48 partes para vocês ouvirem assim o resultado sonoro disso, é muito legal. Então, assistam os exemplos para dar base para vocês fazerem, para você fazer os exercícios que estão sendo propostos nessa aula. E assim que tiver tudo ok, a gente se encontra na próxima aula do curso. Então, bons estudos para você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!